Deixa eu me apresentar para todos. Meu nome é Cristiane Santos. Tenho uma ótima noite. Eu sou aqui de Campina Grande, na Paraíba. Já faço parte dessa empresa maravilhosa há muitos anos e venho desenvolvendo um trabalho fantástico, né? Amo o que faço e hoje eu vou estar aqui para compartilhar um pouco sobre a nossa oportunidade, sobre a nossa empresa, também compartilhar um pouco sobre a minha história, né? Que eu era uma cliente satisfeita, que trabalhava no comércio, numa loja de calçados e comecei a utilizar a nutrição da Herbalife no Espaço Vida Saudável e me apaixonei por tudo. E foi assim que eu comecei. Vamos conhecer agora qual é a nossa indústria, né? Pode passando, que é a indústria que mais cresce no mundo, né? A indústria do bem-estar está incluso a nutrição preventiva, as soluções para a obesidade, é hoje o que todo mundo quer, como eu já falei, qualidade de vida, quem hoje quer estar mais jovem, né? Não quer envelhecer, ou quer envelhecer com qualidade, porque todo mundo vai envelhecer, né? O ramo fitness, hoje, a cada dia, abre uma academia, um grupo de corrida, um grupo de uma galera que se junta ali para fazer alguma atividade, estilo de vida saudável e independência financeira. Hoje é o que a população busca, né? Uma renda extra, uma independência financeira. E essa é a indústria que nós estamos inseridas. Porque, assim, você tem que buscar um mercado que seja uma tendência. Porque uma tendência é algo que veio para ficar. Então, a indústria do bem-estar é uma tendência de mercado, né? Porque os maus hábitos da vida moderna influenciam diretamente na saúde e no estilo de vida que levamos. Então, atualmente nós temos três grandes desafios, né, no nosso dia a dia. É o estresse. Quem tem estresse aí, né? Todo mundo. Hoje até as crianças estão estressadas. O sedentarismo, né, que é um grave problema de saúde pública, 47% dos brasileiros estão sedentários, e a má alimentação, por conta da correria, do estresse, a má alimentação hoje gera um grande sobrepeso e uma grande obesidade. Então, esse desequilíbrio nutricional com excesso na vida moderna de muito açúcar, gordura, sal, alimentos ricos em calorias e falta uma alimentação leve, colorida, com uma prática de atividade física. Então, esse desequilíbrio hoje é a realidade da maioria das pessoas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Mas se nós olharmos aqui só na parte do Brasil, né, nós temos mais de 55% da população brasileira que está com sobrepeso. Então, isso já é um fator, a gente olhando em Brasil. E se for olhar em mundo, é cada vez maior. Nós temos 1 bilhão de pessoas acima do peso no mundo. Isso os dados de 2024. Então, o mundo, com isso, né, gerou uma oportunidade, é um potencial de mercado no Brasil. A alimentação fora de casa. Esse é um outro ponto em que nós que trabalhamos com espaço vida saudável, com a nutrição Herbalife, é um outro ponto que nós também conseguimos. É a alimentação fora de casa. A maioria hoje dos brasileiros, eles alimentam fora de casa por conta da correria, do dia a dia, tem pouco tempo. Então, fica sendo mais prático eles almoçarem, lancharem, tomar café da manhã fora de casa. Então, nós também temos esse mercado com espaço vida saudável, com hoje um cardápio variado que nós temos de refeições doces, salgadas, lanches. Então, a gente também pega essa população. Às vezes a pessoa não é obesa, às vezes não está com sobrepeso, às vezes não está com a parte do sedentarismo, mas precisa se alimentar fora de casa e busca algo saudável. Então, procura o quê? Um espaço, vida saudável. Pode passar, aí saiu da apresentação, não foi? Então, esse é o mercado, essa é a tendência que nós nos encontramos. E a Herbalife é a empresa pioneira nessa parte da alimentação saudável, né? É uma empresa assim de ponta, é o número 1 do mercado. Sempre quando alguém pensa em perder peso, com certeza se lembra do shake da Herbalife ou da Herbalife, né? Que hoje não temos só shake, nós temos um cardápio variadíssimo, mas o shake é o que vem primeiro à nossa mente, né? Vai conseguir voltar para a apresentação, porque saiu. Alô? Vocês estão comigo ou eu saí? Estão, né, gente?
Respondam aí no chat se estão comigo, se estão me ouvindo, tá tudo ok? Podemos prosseguir, né? Então, tudo ok. Então, essa é a nossa equipe de especialistas, né? A Herbalife, ela tem muito cuidado em escolher os melhores, os médicos, os cientistas, os melhores nutricionistas, para estar por trás, né, dos nossos produtos, da qualidade, da ciência e tecnologia. Então, essa é uma equipe de médicos, de cientistas, que estão dando todo o know-how para os nossos produtos. E a nossa filosofia é uma filosofia de nutrição. Então, a gente destaca a importância de um estilo de vida saudável. Os nossos produtos, eles contêm carboidratos saudáveis, fibras. Nós trabalhamos com esse estilo de vida saudável e orientamos nossos clientes a fazer exercício, a ter um bom descanso, hidratação, comer a quantidade de proteínas necessária para o dia a dia, vitaminas, minerais, gorduras saudáveis. E aí, tudo isso você encontra na nossa alimentação, que é a alimentação da Herbalife. O nosso cardápio hoje, como eu falei, é super variado. O nosso carro-chefe, né, é realmente o shake, é onde a maioria fala de Herbalife já se lembra do shake, porque é uma refeição prática, nutritiva, com calorias controladas, tem apenas 207 calorias. Hoje os nossos shakes, né, eles são vegetarianos, zero lactose, não contém glúten, que já é uma parte da população precisa realmente dessa alimentação. E aqui no shake você encontra tudo isso e de forma saborosa, né? Pode passar. E aí, além dos nossos shakes, nós temos as nossas bebidas funcionais, que hoje cresce muito no mundo e no Brasil. As nossas bebidas funcionais como o Hype Drink. Eu acho que algumas pessoas que estão aqui na sala já ouviram falar bastante sobre o Hype Drink, os nossos detox, nossas bebidas funcionais, os shakes proteicos. Então, nós temos uma gama de produtos que podem nos ajudar. Então, a Herbalife ela tem qualidade ao redor do mundo inteiro. Nós temos várias fábricas, vários depósitos, e a Herbalife cuida de tudo isso, da inovação, da logística, da tecnologia. Nós, como distribuidores, não precisamos nos preocupar com tudo isso. Nossa preocupação é fazer o pedido, receber e colocar para o cliente. Então, isso é maravilhoso para o empreendedor, que é menos um problema, né, para resolver, menos uma preocupação, pode passar. Então, a Herbalife já se preocupa com tudo isso. E nós temos a oportunidade, né, de ganhar dinheiro, de ter uma liberdade, um tempo parcial, integral. Nós ensinamos aqui o passo a passo de como você pode trabalhar, fazer uma renda extra, como eu comecei, né, com uma renda extra, eu trabalhava só no meu horário de almoço e à noite. E depois essa minha renda extra se tornou minha renda principal. Eu comecei estagiando no Espaço Vida Saudável. Então, você pode trabalhar de várias formas em casa, fazendo delivery, trabalhando com as nossas bebidas funcionais, as receitas que dá para fazer com os nossos produtos, na internet, trabalhando com os desafios, com o Hype Drink. Então, existem várias formas de como você pode começar a construir uma cartela de clientes e dar um primeiro passo para a sua independência financeira, né? Pode passar. Então, olha só, com o Hype Drink hoje é uma das formas mais práticas e mais fáceis de você começar a ganhar uma renda extra, vendendo essas bebidas funcionais. Porque o Hype Drink é tudo que hoje todo mundo precisa. Quando você fala em energia, em concentração, em disposição, drenar líquidos, queimar gordura localizada, você pode fazer isso com o Hype Drink, né? Vendendo as bebidas, você pode estar faturando de 2 a 5 mil reais, vendendo as bebidas a partir da sua casa, ou num ponto físico e tudo mais. Uma ferramenta maravilhosa que a maioria de nós usamos, né? É o Espaço Vida Saudável. Que o que é o Espaço Vida Saudável? Para os clientes, né? Eles é um espaço de socialização, onde as pessoas vão lá, fazem o consumo de uma alimentação rápida, saudável, prática, por valor acessível ao mercado. Mas para os donos, né, os anfitriões dos espaços Vida Saudável, é uma loja, né, um lugar onde você faz captação de clientes, venda de produtos fechados, apresenta a oportunidade de negócio e treina os próximos anfitriões da sua rede, como eu fui treinada no espaço de uma pessoa. Então, no meu espaço, é um espaço escola, onde eu treino outras pessoas para que eles também possam abrir as suas unidades de espaço. Pode passar?
E o negócio do espaço Vida Saudável, você tem várias opções para ganhar dinheiro todos os dias. Tanto com as refeições, com os deliveries, com as bebidas, como eu falei, mas com os consumos diários. Aqui é uma apresentação mostrando mais ou menos não, mostrando em números, reais, quantos que você ganha atendendo quantos clientes, né? Uma refeição básica, né, do Espaço Vida Saudável, que custa em alguns lugares 25, outros 24, dependendo da região, até R$ 27. A gente está mostrando aqui com um valor para o consumo de R$ 24. Se você atende 25 clientes durante 25 dias do mês, só de segunda a sábado, você tem um faturamento de R$ 15.000. Olha só que fantástico. Então, você pode estar faturando de 15 mil até R$ 50.000 só com as unidades de espaço. E isso é fantástico, né? Então, você pode estar lucrando aí entre 35% a 50%, mas para abrir espaço, o ideal é 50%, porque você tem uma lucratividade melhor. E os benefícios do Espaço Vida Saudável é esse, é um investimento baixo, né? Você tem um estágio prático em alguma unidade de escola, não há cobrança de royalties para você se treinar, não existe uma taxa mensal para você fazer esse treinamento, não há limite de localização, não há uma padronização obrigatória com uma franquia que tem que ser todos daquele padrão, todos daquele jeito, você vai gastar, não, vai ser de acordo com a sua realidade, o seu local, flexibilidade no horário, você pode começar atendendo só um horário, o horário da noite, o horário da manhã, até você ir criando uma cartela de clientes. E é um modelo de duplicação. Então, qualquer pessoa olha o seu espaço, pode abrir outro, você pode ter várias unidades a partir da sua unidade. E aí o negócio começa a ficar bom, né? Pode passar. Então, nós temos vários tipos de espaço. Tem o espaço residencial, que é um espaço de baixo custo, que você pode fazer na sua casa, na garagem de casa, na sala. Um espaço comercial, que aí você investe um pouco mais, numa sala comercial, tem sinalização externa, de acordo com as normas de cada cidade, né? E tem o espaço comercial no térreo, que você pode ter uma placa, de acordo com as normas da Herbalife, que você pode também ter funcionários. Então, depende de como você quer se posicionar, né? Cada tipo de espaço é um investimento diferente, mas aí você vai fazer da sua forma. Também você pode colocar espaços com parcerias em academias, em salões de beleza, clínica de estética, tendo uma sala ali separada, dá para você fazer esse atendimento. Hoje, com os pontos de hype drink, você pode ter pontos de hype em clubes, em quadros de beach tennis, enfim, existem várias formas de você começar a desenvolver esse negócio e começar a ter sua renda extra e construir realmente sua independência financeira. Então, nós temos uma oportunidade para você expandir. Como eu falei, nós não somos franquias, então por isso que o investimento é baixo e você consegue ter uma lucratividade mais rápida. Aqui estamos mostrando alguns exemplos de franquias, como a Cacau Show, como o Boticário. Quanto que você tem que faturar, né, por mês, né, um faturamento médio com uma Cacau Show aqui de R$ 80.000 médio de faturamento. Você tem que pagar royalties à empresa da Cacau Show, né, e tem que ter um investimento inicial entre 65 e 216 mil. Então, você tem um investimento alto, tem que ter um faturamento alto para poder você começar a ganhar alguma coisa. Já com a Herbalife, não, é um faturamento. Você pode ter um faturamento mínimo aí de R$ 10.000 de faturamento, você já vai estar ganhando uma média de R$ 5.000, e vamos botar R$ 4.000, e aí você, em vez de pagar royalties da Herbalife, você recebe royalties da Herbalife se você tiver outras unidades de espaço abaixo de você. Isso aí é fantástico, né? Pode passar. Isso é o que me chamou mais atenção, que eu, como uma funcionária do comércio, comerciária, pude desenvolver esse negócio novinha, sem ter, nunca ter empreendido. Então, isso foi o que me chamou a atenção. Nós temos uma linha completa de produtos, nós estamos com os melhores do mundo. A Herbalife patrocina mais de 200 atletas, times esportivos pelo mundo inteiro, e inclusive o nosso garoto propaganda, o nosso
ele não é só garoto propaganda, né? Ele assina um produto. O nosso Cristiano Ronaldo, nós temos um produto chamado CR7, que tem o nome dele, que tem a foto dele. Então, é um cara que, assim, tá na mídia, que é um dos melhores e também faz parte da nossa campanha. Então, nós falamos, assim, com muito orgulho. A Herbalife dá todo o suporte para você empreender. Isso aí é muito tranquilo. Então, pode pegar você, como me pegou, como uma jovem que nunca empreendi, e eu aprendi tudo isso aqui na Herbalife. A Herbalife tem treinamento, gestão, ensina você, tem todo um sistema de treinamento, de planejamento. Ela te ensina desde que como você vai trabalhar nas redes sociais até administrar o seu dinheiro. Então, isso é fantástico, né? Pode passar esse suporte, te dá muita segurança. Nós temos o nosso próprio aplicativo de treinamento, que é o HN Grow, que é assim que você se cadastra, você já tem acesso à sua página. E aí, nas horas livres, você vai fazendo seus treinamentos, aprendendo sobre os produtos de onde você estiver. Se não estiver perto da pessoa que te convidou para entrar no negócio, você pode estudar a partir de casa e ficar expert, porque a empresa mesmo, ela já tem todo esse suporte. Pode passar. E aí, né, nós estamos falando de empreendedorismo, né, uma oportunidade de negócio. 75% das famílias brasileiras vivem com menos de R$ 3.500 por mês. Então, esse é um dado do IBGE. Por isso que todas as pessoas, a maioria das pessoas, buscam por uma renda extra, buscam por algo que vai ajudar a complementar aquela renda, né, principalmente as mulheres. Hoje, né, com a questão de vender produtos, tem um ganho imediato. Então, principalmente com a questão do espaço Vida Saudável, você já tem ganhos nos primeiros dias, imediato. Então, você pode começar a sobreviver, a fazer sua renda extra a partir das vendas e do espaço Vida Saudável e vai aumentando os ganhos de acordo com as suas possibilidades. Pode passar. E nós temos um plano de ação. Inicialmente, você começa com um negócio de venda direta, de vendas, de consumos no espaço Vida Saudável, mas a nossa meta grande, o nosso plano de ação é realmente receber aquilo que a Herbalife tem a nos pagar, que são os royalties. Então, quando você tem uma rede de espaços, quando você ensina outras pessoas a fazer o que você faz, você pode aí, ó, tendo 8 espaços, você pode estar faturando uma média de R$ 5.000 só de royalties, 25 espaços, uma média de R$ 15.000 só de royalties, e 50 espaços até R$ 50.000. Isso que a empresa te paga em royalties e bônus, porque você está treinando outras pessoas a fazer a mesma coisa que você faz, certo? Então, nós temos um plano de ação, de meta, de crescimento, e a Herbalife te capacita para isso. E qual é o próximo passo, ou o primeiro passo, né? O primeiro passo é você estar aqui hoje como um convidado, como um cliente, adquirir o seu cadastro, fazer o registro como um distribuidor independente e adquire esses produtos direto de fábrica para você ter acesso à sua página do HN Grow e ter os treinamentos, para você ter acesso diretamente à Herbalife e começar a trilhar uma carreira, né? Porque você, quando faz o cadastro, você já tem 25% de desconto e a partir daí você vai vendo como você vai se posicionar no mercado, né? Podendo chegar até 50%, que é a melhor forma de ganhos e de desconto, né? Pode passar. Então, se você está aqui hoje pela primeira vez, o seu próximo passo é falar com a pessoa que te convidou e dizer: olha, eu quero fazer o meu cadastro, eu quero me tornar, fazer parte desse time, parte desse clube de empreendedores. Não sabe como começar, não importa. Começa fazendo o teu cadastro, começa se posicionando, e aí depois que você faz o seu cadastro, a Herbalife tem um passo a passo. A pessoa que te convidou vai fazer um passo a passo de certificação, de curso, de qual o seu perfil, de como você pode começar. E nós temos essas certificações online, que inclusive quem já é supervisor, quem já é distribuidor, depois dessa minha primeira apresentação, nós temos uma segunda parte, que é a parte prática, que vai ser uma pessoa que já chegou no nível que eu quero chegar, né? Um nível que já tem mais de 50 espaços na sua rede, que ganha acima de R$ 50.000. Imagina, a empresa, um lugar que você pode, no seu primeiro dia de treinamento, se treinar com uma pessoa que ganha mais de R$ 50.000. Então, é fantástico. Inclusive, para vocês só terem ideia,
que você pode ter esse negócio em todo o país, em todo o Brasil, é Mary Cristina, que vai fazer a próxima parte. Ela é a minha patrocinadora, ela mora em Aracaju, eu moro na Paraíba, em Campina Grande, e ela tem um grupo aqui, porque esse negócio é um negócio de expansão. Mary Cristina veio uma ou duas vezes no início treinar aqui e a gente ficou e cresceu, e hoje ela tem um grupo e recebe royalties por isso. E da minha parte foi tudo isso. Eu espero que você que esteja aqui como convidado já se posicione como um distribuidor e não perca essa próxima apresentação com essa mulher fantástica, mãe de 4 filhos, ou é 5, eu perdi as contas, avó, que tem um resultado fantástico, belíssima, que ganha muito dinheiro e que é uma grande empreendedora. Então, agora, fiquem com ela, nossa presidente, Mary Cristina Cruz. Olá, pessoal. Então, hoje o nosso bate-papo, né, a nossa aula, na verdade, nossa conversa, né, vai ser sobre finanças. Eu falo que finanças é sempre uma conversa porque cada um acha que pode fazer a sua do seu modo. Então, eu quero começar aqui com vocês falando um pouco do que é finanças dentro do EVS, né? Porque no EVS, na família, na vida, finança é um assunto para a vida. Então, vamos começar já a nossa apresentação. Eu me chamo Maria Cristina Cruz, tenho 25 anos de empresa, de profissão, eu sou administradora de empresa, e alguns anos atrás eu me encontrava sendo, na verdade, dona de um dos maiores restaurantes de comida aqui, o segundo maior restaurante de comida aqui de Aracaju, o terceiro que abriu, mas o primeiro em quantidade de pessoas, completamente insatisfeita como esposa, porque eu não tinha tempo para minha casa, para os meus filhos, para o meu marido. Eu não tinha qualidade de vida. Eu chegava muito cedo, não tinha hora para começar, para terminar. E, de repente, eu conheci a Herbalife através de um primo que viu, igual a muitos de vocês, né? Antigamente era muito panfleto, né? Hoje a gente tem a mídia social fazendo esse trabalho para a gente. E ele me falou dessa oportunidade que eu poderia construir uma renda extra. E eu fui a um evento pequeno, uma apresentação pequena, não é, assim pela internet, uma apresentação de 25 anos atrás, e fiquei encantada, não só com os ganhos, com a qualidade de vida, mas naquele momento eu estava num momento muito difícil financeiramente, porque eu estava dentro de um restaurante que estava me consumindo, mas não ter tempo para os filhos, eu acho que não tem ganho, perda maior, né, do que não ter tempo para os filhos. Aqui eu encontrei uma equipe vencedora. Eu fui no evento, usei o produto antes, eu já cheguei lá com 12 quilos a menos. Eu estava completamente apaixonada por o resultado desse produto e sabendo que por trás de uma grande empresa existe uma grande oportunidade, um grande produto, existe uma grande oportunidade de negócio, me deu a oportunidade de estar em um final de semana de liderança para conhecer um pouco mais sobre essa empresa. Então, resolvi a me qualificar como supervisora para receber eventos, para receber informação de um nível maior e, enfim, hoje nós temos parceiros, grandes amigos e pessoas que realmente nos ajudam a pensar como gente grande, né? Pensar em sonhar mais alto. Através dessa oportunidade, né, eu conheci esse empreendimento, através desse empreendimento, eu abri um espaço de vida saudável, é sobre isso que a gente vai começar a falar, mas, na verdade, é um método operacional de onde a gente pode prospectar clientes, fazer distribuidores, fazer supervisores, ou seja, é a porta de entrada para um grande negócio que chama-se Herbalife. E aí, o que, que acontece? E aí a gente se depara com muita coisa. Ao longo desse período, o que me fez ficar, uma das coisas que me fez ficar na Herbalife, foi exatamente essa tranquilidade que nós temos de encontrar pessoas com mais capacidades, com pessoas que chegaram antes, pessoas que estão preparadas para lhe ensinar e ensinam sobre muita coisa. E no meu caso, naquele momento, eu tive 2 grandes ensinamentos. O primeiro, nós trabalhamos, né, você vê muita coisa, mas você volta com uma coisa na cabeça. O primeiro era que eu precisava, sim, buscar ter um novo estilo de vida, estar com minha família, isso eu já sabia, mas que existia essa grande oportunidade. E o segundo é que, através dessa grande oportunidade, eu poderia resolver vários problemas financeiros, a verdadeira liberdade financeira, né, porque independência financeira significa dizer que isso eu aprendi aqui,
que você tem dinheiro para comprar o que você quiser, né? Ou muita coisa que você puder pensar. Mas a liberdade financeira lhe dá a certeza de que você pode ir e vir para onde você quiser, você pode gerar dinheiro enquanto você está dormindo, você construir um negócio que ele anda com você à frente ou sem. E a gente vai falar agora sobre um pouco de finanças dentro do EBS. Por que eu preciso me preocupar com a finança do EBS? Primeiro, nós precisamos pensar nessa finança para termos noção do nosso custo de vida. Depois, noção do custo do negócio em que nós estamos trabalhando, nesse caso do EBS. E para sabermos o quanto precisamos ganhar para manter o nosso negócio. Então, para a gente começar a entender um pouco sobre finanças, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o que é custo fixo e o que é custo variável. Por quê? Porque a gente vai estar à frente, né? O EBS, ele é a nossa loja. A gente vai estar à frente da nossa loja. Ele é o nosso, um dos nossos empreendimentos aqui dentro da empresa. Então, eu preciso entender o que é administração financeira. Essa é uma maneira muito simples e muito prática. A administração financeira nada mais é do que tudo que entra e tudo que sai e o que fica, né? O que vai ficar? Tudo que entrou, tudo que saiu, o que ficou. É você ter esse parâmetro, esse cuidado, né? É o controle do nosso tempo, do nosso dinheiro, do nosso futuro, de maneira calma, leve. Quando a gente faz uma boa administração financeira hoje, no presente, a gente consegue resolver problemas do passado, mas principalmente construir o nosso futuro de maneira bem mais leve. É conhecermos os números, né, de clientes que nós temos, que precisamos alcançar, de distribuidores que trabalham junto com a gente, enfim, conhecer o nosso negócio. É principalmente nos pagarmos. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Para a gente ter esse controle do número, a primeira coisa que devemos fazer é termos uma planilha. O que é, primeiro, o que entra? Lembra que eu falei, a administração financeira é o que entra menos o que sai, o resultado é o que fica. Então, vamos aqui na nossa primeira folha de controle financeiro, dentro não só o DBS, mas para você também que não tem espaço, não quer ter espaço, não tem tempo para fazer um espaço agora, mas desenvolver um negócio, você vai pegar uma planilha, você vai ter várias planilhas. Essa aí é a que eu uso no meu EBS, é o que eu uso para mim, né? Esse é o meu livro Caixa Pessoal, isso aqui está no meu computador, isso aqui está impresso em uma folhinha, para onde eu vou eu já anoto tudo. E eu tenho esse controle diário do que está acontecendo comigo. Então, vamos aqui. Primeira coisa dessa administração financeira é o que entra, lembra? Então, quantos de acesso eu vendi no mês de julho, né? Eu estou faturando no mês de julho. Eu sei, se eu abrir meu livrozinho agora, eu vou dizer quanto foi que eu faturei até agora, até hoje, né? Até ontem, né? Na verdade, porque hoje eu ainda não fechei. Venda de produto fechado, é esse somatório, tá, gente? Mais royalties e bônus, para quem já tem, quem não tem vai construir, não é isso? Então, lá, esses são as nossas entradas. E vamos entender, então, nossos custos fixos. O que é custo fixo? O custo fixo é tudo aquilo que você vai ter que pagar mensalmente, independente de quantos feriados tenha, independente de você estar doente ou não, independente de estar chovendo, de estar independente, ele vai vir todos os dias, você não tem como mudar, como alterar. Ele vai alterar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Qual é o primeiro custo fixo? O meu Prolabore. Por que é o meu Prolabore? Porque ninguém trabalha de graça. A gente não vai abrir um negócio, um empreendimento, para nós termos né, nós não vamos abrir um empreendimento para nós termos aí e não termos o nosso salário certo. Então, eu sei quanto é que eu quero ter de salário dentro do EBS, tá bom? Eu, mais tarde falo um pouquinho mais sobre o Prolabore, mas eu tenho o meu Prolabore. E depois, todos os meses eu vou ganhar? Vou. Todos os meses eu preciso. Claro que eu preciso ter minha entrada. Depois aí a gente vem com o aluguel.
se eu moro, se eu, meu espaço de vida saudável, minha loja é alugada, o aluguel vai ter que estar lá. E se for na garagem da minha casa? Eu tenho um custo com ela, eu também vou botar esse custo, tá certo? Então, para o revés caseiro, igual comercial, é claro que o valor vai ser bem menor. Eu sei que muita gente fala, vai abrir um espaço a partir da garagem da sua casa e não tem custo. Tem custo, sim. Toda locação tem custo. Quer queira para o de fora, quer queira para o de dentro. A gente vai ter que separar desde agora, gente, pessoa física e pessoa jurídica, né? O empresário e o empreendimento. Isso precisa estar claro, porque se não tiver claro dentro do seu negócio, eu imagino como deve estar o seu negócio, tá certo? Então vamos lá. O aluguel, a energia vem todo mês, vem, a água vem todo mês, vem, o Wi-Fi eu preciso, sim. Telefone eu preciso. Folha de pagamento de funcionário, se você tiver funcionário, se você tiver colaboradores, o custo de alguém dentro do seu espaço. Então, se é alguém que está direto lá com você, vai estar na folha de pagamento de funcionário ou na folha de pagamento de colaboradores, como você achar melhor. Taxas bancárias, tem todos os meses, tem, ele vai estar lá dentro. IOF você paga, pago. No meu caso, por exemplo, eu tenho mais impostos, eu tenho alguns impostos, né? Meu negócio é um pouco maior, então hoje eu tenho o Simples, eu tenho um Andaf, eu tenho o contador, e eu tenho o sistema. Por que o sistema está lá embaixo? Porque é menos importante? Não, porque é a base. Né? A gente não constrói uma coisa se a gente tiver fora o sistema. Tudo na vida tem um sistema, né? Tudo tem sistema. E no iOS, na Herbalife não é diferente. A maior diferença, a maior dificuldade do EVS acho que eu pulei custo. Não, pulei. Não, pulei não, desculpe. Eu olhei aqui e achei que tinha pulado uma folha. E aí a gente vai agora para os nossos custos variáveis. Produtos são variáveis? São variáveis. Por que, Cristina? Não tem meses que vai ser mais, não tem meses que vai ser menos. Não, produto eu vou precisar, porque eu vou espaço aberto todos os dias. Mas por que é variável? Porque eu vou ter um mês que o meu espaço vai produzir 2.000, meu espaço vai, Deus me livre, 2.000, mas vai produzir 2.500 pontos, vai ter o dia que o meu espaço vai produzir 5.000 pontos, e o custo do valor de 2.000 pontos e 5.000 pontos, o produto que eu vou colocar para esse espaço, ele vai variar, tá? É um produto variado. O frete, quando você manda alguém pegar o produto, né? Muitas vezes, quando você pede direto da empresa, ele já vem tudo certinho. Quando você pede para alguém pegar, tem outros estados que mandam buscar fora, então tem um frete. O custo com o produto vai ter lá dentro, tá? Comissão de vendedores, importante você ter pessoas com quem compartilhar suas coisas. Taxinha de cartão de crédito, se você tem maquininha, você precisa ir lá para ver quanto do que entrou no seu financeiro veio para você e quanto foi para a administradora de cartão de crédito. É impressionante como eu vejo muita gente que não sabe nem como fazer isso na maquininha. Gente, isso precisa, porque é um dinheiro que você está registrando que entrou, mas você não está registrando essa saída, essa retirada. Super importante. Transporte, taxa de remessa com Uber, né? Se você vai mandar algum produto alguns produtos o cliente pede e ele vai pagar, e alguns produtos você manda entregar. Então, ele vai estar aqui, Uber, motoboy, combustível. Se eu tenho um carro e, no meu caso, por exemplo, metade do meu combustível é meu, pessoa física, metade é meu, pessoa jurídica. Então, vai estar contando aqui, porque esse combustível ele serve para o meu trabalho, para o desenvolvimento lá dentro. É como se fosse uma passagem minha que eu estou pagando, certo? Aí vem gráfica, né, que é material gráfico, impressão, é que a gente faz. Consumos, né, insumos. A gente tem muitos insumos, né? Hoje o espaço antigamente era só o leite semi-desnatado. Hoje tem muita coisa que cabe lá dentro do espaço, então eu preciso saber quanto foi de feira livre, quanto foi que eu gastei de embalagem, tudo que eu preciso para movimentar o espaço precisa estar nessa conta. Manutenção de equipamento, todo mês quebra um liquidificador? Não, mas sempre tem, e eu preciso ter nessa planilha, né? Promoção de aniversários e de carteira, né? Contratação de serviço extra, Everlife, alguma coisa que você pode fazer, por exemplo, uma pessoa para dar fazer uma faxina, tem que entrar no seu orçamento. Porque eu tenho uma pessoa que vai toda semana dar uma geral lá dentro. Ela está na minha folha de pagamento, porque eu chamo ela todos os meses. Vamos lá.
Promoção e nível e cartela. Isso aqui é aniversariantes e cartela. Lá no meu espaço, aqui tem aniversariante, porque no dia do aniversário do meu cliente, ele não paga. Ele leva pessoas, eu já digo, meu aniversário, traga pessoas para vir comemorar, né? Para a gente fazer uma festa, vai ser o seu dia. Então a gente tem que comemorar mais do que o cliente. Às vezes eu não estava nem pensando em passar lá, mas quando você fala assim, todo animado, ele vai. E eu vou cobrar? Não, ele já me paga todos os dias e muitas vezes 2 vezes ao dia. No dia do aniversário dele, ele é especial, ele quer ser especial. Cartela, para quem tem, quem vende cartela? Cartela, pacote, cada lugar tem o seu nome, mas aí eu vendo pague 10 e leve 11, né? Quando eu faço isso, no meu caso é cartela, você quer um desconto? Quer, compra cartela. Então, o meu custo, né, o valor desse 0,800, que é o gratuito, ele tem que entrar aqui no custo. Então, ele vai aqui na promoção de aniversariantes e de cartela. Então, eu vou somar todos os aniversariantes que eu não cobrei e todas as cartelas que eu não cobrei, mas ele vai ter, eu vou colocar o custo dentro, eu preciso ter esse custo aqui dentro, certo? Viagens corporativas, são as viagens que a gente faz a trabalho. IPTU, todo aluguel tem um IPTU, e isso é normalmente do dono do locatário, né? Férias de funcionários, se você tem funcionários, ele vai ter férias, taxa extra do contador, mídia social. Isso aqui são os meus custos variáveis. Se você não tem todas esses requisitos dentro do seu espaço, anote o que você tem. Eu posso até passar até para o sistema, né, para o Ferreira passar e mandar para vocês esse custo. Para mim, essa tabela me ajuda muito. Gente, vocês não imaginam o que é preparar essa tabela toda. Eu anoto, todos os dias eu fecho caixa, né? Mas todo sábado à tarde eu venho alimentar isso aqui. Então, eu sei exatamente o que aconteceu na semana anterior para projetar a próxima semana, certo? E aí os custos variáveis vão estar. E no final, o que você ganhou vai ser tudo que entrou, menos o custo fixo, menos o variável, o saldo parcial. Por que que eu chamo aqui de saldo? Por que que eu chamo aqui de saldo parcial? É o total de tudo isso, e você vai tirar os 60% que é seu, e os 40% que é seu, os 60% que é do produto, né? Ah, Cristina, quando isso aqui, tudo isso aqui que eu faço, chega no final do mês, ainda sobrou, veja como é importante isso, né? Eu tenho um salário, vou dar só um exemplo, ninguém precisa saber o meu Prolabore, mas vamos dizer que meu Prolabore é de 10 mil do espaço, né, vindo dentro do espaço, mas aí tudo, meu fixo, tudo, meu variável, tudo, juntando tudo, deu 13 mil, sobrou 3, porque dentro desses 13 mil já tem o seu valor, Cristina, já tem o que você tira para você. E o que sobrou? Aplica-se, investe em produto, né, e faz um depósito dessa diferença para que você tenha capital de giro para não passar dificuldades, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Então, a gente vai ver que para a gente manter essa finança do EVS saudável, a gente também precisa controlar o estoque. Então, controle seu estoque. Que é o estoque de quê que eu preciso controlar? Eu preciso controlar o estoque de produto da Herbalife, esse é o principal, porque é ele que faz entrar dinheiro no meu negócio, e depois eu preciso ter o estoque de tudo que eu preciso para manter aquele meu negócio funcionando diariamente. Então, todos os dias, todas as semanas eu faço um levantamento no sábado, à tarde, normalmente. Tem um dia, você escolhe qual é o dia melhor para você. No meu caso, eu tenho funcionária que ela já me dá essa relação toda prontinha, de material descartável, tudo que eu tenho lá dentro do material de limpeza, se eu tenho o suficiente para a semana inteira, se eu tenho os insumos suficientes para fazer a produção das coisas que são feitas dentro do espaço, né? Se todos os meus equipamentos estão bons, eu tenho 5 liquidificadores, 5 estão funcionando, eu tenho um liquidificador ali de reserva prontinho para qualquer coisa, eu preciso ter o controle de tudo isso e vamos falar aqui do controle de produto, né? Eu tenho essa fichinha, gente, de tudo isso aqui que eu falei para vocês, certo? Do material descartável, material dos insumos, eu tenho essa mesma tabelazinha. E aqui foi
Inclusive, o meu amigo Wellington comentou sobre essa tabela para ela estar dentro do nosso mapa. Eu não estava conseguindo. Hoje, falando com ele, eu lembrei disso, que ele comentou sobre isso. E aí, esse aqui é o controle do seu estoque. Eu não sei se vocês têm um controle de estoque, mas como isso é importante. Então, tá aqui, você coloca a data, no meu caso, eu coloco a data, a quantidade de produto, isso aqui eu coloco todo início de semana, e durante a semana é uma folhinha dessa por semana, tá bom? Então, eu vou colocando a quantidade, a entrada, a saída, o total, a entrada, a saída, o total, porque eu preciso saber o que foi que eu mais consumi durante a semana, o que que eu tinha quando eu comecei aquela semana, tem dias, tem semanas que os clientes querem tudo shake de doce de leite, no outro quer tudo café, no outro quer todo morango. Eu preciso saber qual é o shake da semana, o shake que mais está saindo, para que eu possa ter o cuidado de não deixar faltar aquele sabor. Além disso, aqui tem todos os produtos que nós temos, na quantidade que nós temos. Por quê? Porque todo mundo precisa ter um estoque. Se você está começando pelo menos 1.000 pontos, se você tem um espaço e pretende ser 25 ou mais, um estoque de 2.500. Por quê, Cristina? Porque isso é controle financeiro. Faz parte do controle financeiro. Então, vamos seguir adiante, certo? E eu falei lá, pague-se, né? Pague-se primeiro, 10%. Esse pague-se primeiro eu aprendi em um evento com o Jaime, em um dos treinamentos com o Jaime, que para mim é uma das maiores referências no ensinamento de administração financeira. E ele falou assim: a melhor maneira de você economizar, mesmo quando você está apertado, a melhor maneira de se pagar é somar tudo que que entrou durante o dia. No final do dia, você vai ver o que foi de líquido e você paga 10% do que foi de líquido para você. Cristina, quando você faz isso, o que acontece? Você não falou que eu tenho que ter meu Prolabore? Esses 10% você vai descontar no seu Prolabore. Então, do meu Prolabore, já recebi X. E aí fica só o Y, que é a diferença faltante, tá certo? Então, qual é o meu sentimento, né, sobre as minhas entradas? Aqui são algumas coisas para a gente pensar, sabe? O que que eu penso com relação a tudo que está entrando aqui no meu extrato bancário, é, no meu empreendimento, na minha loja, né? O que que eu penso sobre tudo isso? Como é que eu trato essas entradas? A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso, né? Você dorme tranquila à noite? E essa pergunta foi o Jaime que nos fez também. E eu gostei, porque ele falou assim: sem controle de número, sem sono. Muitas vezes você está pensando em pagar 50.000 coisas, e quando chega lá no seu espaço, né, você já está desesperado. E o espaço dá conta de fechar tudo aquilo ali. Mas se você sabe o quanto você precisa para gerir o seu negócio, você tem o controle do número e você sabe, você não vai contar com aquilo, com aquele ganho diário. É isso que eu quero falar. Então, para isso, nós temos uma ajuda incrível. Pessoal, e aqui eu quero parar para falar sobre uma coisa assim que eu acho assim, berrante, sabe? Bem berrante mesmo. É, muita gente usa o mapa como um rascunho. E eu quero perguntar: será que o seu mapa está sendo um rascunho financeiro ou está sendo um orientador para as suas finanças? Para que você possa manter o seu negócio funcionando bem, né? Você está fechando o caixa do seu negócio? Eu fecho. Eu sei, é só um mapa, alguns dias preenchidos, só um exemplo, mas é super importante que isso esteja dentro da nossa rotina diária. Fechar um caixa é tão importante quanto abrir o espaço. Fechar um caixa é tão importante quanto atender o cliente. Fechar o caixa é tão ou mais importante, inclusive, né, do que a nossa presença dentro do espaço. É a coisa mais importante que tem. Porque se você não sabe o que entrou, o que saiu e o que você precisa para continuar, eu não sei o que você está fazendo.
E eu quero falar um pouquinho aqui com a consciência de cada um. Vamos falar sobre consciência no estado atual, a nossa consciência com relação ao nosso negócio. Primeiro, o que eu preciso fazer? Tá, Cristina, meu mapa não está correto, eu não anoto, eu não tenho esse controle é, do estoque, eu não tinha esse controle financeiro, né, esse caixa financeiro, essa ficha aí de fixo e variável. Vamos começar? Então, primeira coisa, a gente precisa entender o que está acontecendo hoje, né? Primeira coisa é reconhecer as más escolhas financeiras passadas. E a gente vê aqui dentro da empresa muita gente que entra e traz um problema financeiro lá de fora. E pessoas que nem trouxe esse problema financeiro, mas criou esse problema, gerou esse problema financeiro por escolhas erradas, coisas feitas erradas. Então, a primeira coisa, reconheça, né, suas más escolhas. Segundo, leia livros sobre finanças que você ainda não leu, né? Como diz Martinha, conhecimento é libertador. E se eu não sei de algum assunto, qualquer assunto que você puder pensar na vida, no universo, e alguém já falou sobre ele, alguém já comentou sobre ele, vai estar lá. Agora com IA a gente não tem nem desculpa, né? A gente não tem nem desculpa. Busque livros que ajudem a trazer para você um mínimo de conhecimento financeiro. Reveja o orçamento feito pelo seu EVS, né? E se ele foi respeitado. Eu vou dar um exemplo desse rever. O que eu quero dizer, né, com esse reveja o seu orçamento no EVS e se ele foi respeitado. Quando o mês começa, eu sei exatamente tudo que eu preciso. Quando o mês termina, eu sei tudo que a gente conseguiu fazer e o que a gente não conseguiu fazer. Se você não souber exatamente o que você tem de custo fixo e custo variável, só aí você já está lá atrás. Então, vamos lá. Eu sei que o meu custo fixo no espaço é entre 20 e 22 mil reais. Esse daí é o que eu preciso somente para manter o espaço. Para manter o espaço funcionando como é. O meu espaço hoje é um espaço que atende mais de 50 pessoas, então é um espaço de uma rotatividade alta. Eu preciso de um, porque eu tenho um aluguel alto, eu tenho um condomínio, eu tenho tudo que eu coloquei ali. E tudo isso, né, eu tenho meu próprio Prolabore, tudo isso está dentro desses 22 mil reais. Eu não posso faturar menos de 44, aliás, menos de 66, porque trabalho assim. 22 eu mantenho, pago aquilo ali. 22 é o lucro, né, que vai sair dali, são os custos, na verdade, os custos, que aí vai produto e coisa desse tipo. O 22 praticamente é produto. E 22 é lucro. Então, eu preciso trabalhar com 333. Isso é uma regra bem básica que eu aprendi lá no Senac. Eu sei que tem vários outros tipos de regra, mas essa para mim sempre funcionou. Né? Se eu vendo um produto, ele tem que estar sempre vezes 3, não vezes 50%, vezes 3, porque eu tenho o preço do produto, eu tenho a operacionalidade do produto e eu tenho o lucro do produto. Tá? Então, reveja também o seu orçamento familiar. Será que eu não estou gastando muito comigo mesmo, com minha família, e eu estou sacrificando meu negócio por conta disso? Busque treinamento e capacitação sobre o tema. Qual o tema? O tema, a gente está falando aqui do tema de administração financeira, mas deixa eu dar um conselho. Veja sobre o tema de todas as coisas que você tiver dúvida, porque eu fui buscar essa coisa do fixo e do variável, porque eu queria entender um pouco mais da contabilidade. Aí eu fui lá, peguei um livro, li um pouco sobre isso, depois eu fui fazer pesquisa, depois eu fui fazer, se o produto ele é fixo ou ele é variável. É coisa boba, mas é conhecimento que você tem sobre o seu negócio, tá? E compreenda, quando o dinheiro está nas mãos do povo de Deus, o povo também cresce, né? Então a gente precisa fazer tudo com muita honestidade, com muita clareza, porque tudo que a gente vai fazer precisa ter, principalmente, bênção de Deus na nossa vida. Então, crie uma visão extraordinária do seu futuro financeiro. Como é que eu posso criar essa visão, Cristina? Primeiro,
Escreva onde você quer estar nos próximos anos. Date, né? Qual é a data? Onde é que eu quero estar daqui a um mês? Esse mês não foi legal, mas a gente está iniciando um segundo semestre. Como é que eu quero estar daqui a um mês? E como é que eu quero estar em dezembro, né? Nos próximos 6 meses? E daqui a um ano, como que eu devo estar, né? Defina seu balanço patrimonial até 15/7/26, ou seja, até daqui a um ano. Cristina, eu não tenho um patrimônio no meu nome. Vamos começar a pensar nisso? Né? Vamos começar a pensar em que eu preciso investir. Pode ser pequeno, mas pode começar. Né? Essa semana eu estava falando com uma pessoa, ela disse assim, eu tinha R$ 32.000 para investir. Uma pessoa da empresa, né? R$ 32.000 para investir. E você vai fazer o quê? Ela disse, eu comprei um imóvel, e me coloquei a responsabilidade de pagar 3.000 todos os meses nesse imóvel, porque se eu ficar com dinheiro, eu gasto. Se eu botar para aplicar, ele não, eu não tenho essas quantidades todas de dinheiro. Mas eu peguei o que eu tinha, dei de entrada e eu parcelei. Eu achei super inteligente, sabe por quê? Porque ela está investindo, ela disse, eu ousei a fazer esses 3.000 fora. Não vai ter nada a ver com o que eu vendo aqui. Eu vou fazer isso com venda de produto fora, eu vou pagar esse imóvel. Olha que inteligência. Então, projete-se para daqui a 2 anos, 3 anos, 10 anos. Se ela fizer isso todos os meses, daqui a 2 anos, né? Quanto que ela vai ter de empreendimento? Já deve ter terminado de pagar a sala dela, né? Mas, enfim, é isso que eu quero falar para você. Abandone a mentalidade da conta de bodega. O que é conta de bodega? Aquela que você vai comprar pequenininho. Ah, eu vou botar mais eu falo assim, né? Dentro do meu espaço, o que mais sai é shake. E é um espaço de muito shake. Talvez porque eu amo muito shake, né? Inclusive o nome dele é Love Shake, porque eu literalmente amo shake. E lá dentro do espaço, quando eu comecei a criar assim, como é que eu falo? Muitas comidinhas, né, para ganhar mais um pouquinho, mais uma gorjetinha. É, eu, para mim, estou mexendo com a bodega, sabia? Nesse caso, com a lanchonete. Se fosse para ficar com a lanchonete, eu teria ficado com abrir uma lanchonete, eu teria feito um restaurante. Eu não teria saído do meu restaurante, né? E aí, uma outra coisa que é a conta de bodega, para mim, é um mapa. Um mapa de 3 meses, de 6 meses, de uma. Isso é a conta de bodega. O mapa é um caderno que você começa e termina. No final do mês, aquele mapa, a última folha do meu mapa, tem que ter lá a contabilidade do que eu movimentei todos os dias dentro do espaço. Gente, depois que eu comecei a resolver essa situação, de não querer ir atrás desses trocados, porque fica muito mais em conta. Não, eu anoto no caderno mesmo. O caderno não lhe dá direcionamento. Eu imprimo para ter 3 meses no sol. Isso é um borrão, isso no meu mapa, porque depois de um mês que você fez todo dia, no final do mês você não vai ter as compras, você não vai ter todas as anotações que as folhas anteriores, né, de início no mapa falam. Então, você vai, esse é trocado de bodega. Aí eu coloco assim, os trocados não constroem riqueza, você vai ver isso em todos os livros de administração de empresa que você lê, vai mostrar para você. E isso não significa, não, vou economizar isso. Não, isso é igual você ter uma. Eu falo assim, quando o meu cliente veio anotando assim no papelão, eu digo assim, é como se eu tivesse feito um espaço maravilhoso e colocasse no lugar mais importante do meu espaço, que é as anotações de tudo que entrou, tá tudo ali. Eu boto num borrão, eu estou fazendo um espaço maravilhoso e botando na porta do meu espaço um pano de saco, para não comprar o tapete. Eu penso assim, eu vejo assim. Infelizmente, tem muita gente que faz dessa forma, né? Estabeleça uma visão positiva de estratégia. O que é que eu quero ser? Quantos clientes eu quero atender? Eu não tenho número, eu vejo que o número é 25 mais, vamos para 25 mais. É ótimo ser 25 mais. Mas por que não ser 50 mais? Porque se você errar, você é 35, 40 mais. Por que não ser 75 mais? Por que não atender 100 clientes? Eu fico imaginando, o ponto você já tem, para atender as pessoas você já tem, os treinamentos você já vai.
O tempo que você gasta para atender 3, 4 pessoas, para saber sobre eles, é a mesma coisa, você vai ter, você já tem. Eu fico pensando, se eu tenho tudo ali para atender 50, eu já estou preparada para ir para 100, já estou preparada sim. E aí a gente vai entender agora, né, alguns princípios. Ali só falei um pouquinho das nossas falhas, dos nossos erros, mas vamos falar um pouco dos princípios, princípios de administração financeira, né, porque sem ela a gente não muda muita coisa. Primeiro princípio, estabeleça metas corretas, tenha metas corretamente bem estabelecidas. Como são essa meta? Tem muita gente que diz, Cristina, eu não sei como estabelecer metas. Vamos lá. É uma resposta de mim para mim mesmo, né? Quanto eu quero ganhar? Eu vou ter quanto você vai ganhar, mas é quanto eu quero ganhar. Quanto eu quero aplicar. Eu não tenho dinheiro para pagar o que eu devo, quanto mais para fazer a aplicação. Não vai ter nunca, minha querida. Quando você ganhar R$ 100, você não tem R$ 1.000, não tem. Quando tiver 10 mil, 100 mil, não vai ter do mesmo jeito, porque você não criou o hábito. Jim Rohn conta, que foi um grande filósofo do negócio da empresa e muitas das pessoas que estão aqui conhecem, ele contava em seus treinamentos que ele começou, né, que ele, até 26 anos, ele era um jovem que não tinha muita responsabilidade com a vida, assim, não tinha muita, mas que um dia uma criança pediu, um menino pediu US$ 1 de ajuda e ele não tinha aquele dólar para ajudar e ele ficou tão envergonhado que resolveu não só transformar a vida de muita gente, mas ele primeiro resolveu se autocorrigir, né? Ele resolveu ser uma pessoa que pudesse fazer, que pudesse contribuir, que pudesse somar. E ele fala que a primeira doação dele, apesar do nome ser dízimo, né, de décima parte, né, independente, não estou falando de religião, estou falando da décima parte, foi de 1%. De 100, ele tirou R$ 1. Mas ele também fala que ele tirou para dar, ele tirou mais R$ 1 para guardar. E aí ele fala assim, e não importa, e R$ 1 para ele gastar com alguma coisa que desse para ele muito prazer. E ele falava assim, e não importa o quanto você está aplicando, importa que você está criando um hábito, né? A poupança é uma aplicação, o CDB é uma aplicação, tem tanta aplicação de coisas pouquinhas, mas o hábito de começar a guardar, isso precisa ser resgatado para ontem. Ah, Cristiano, já comecei a fazer isso 10 vezes, mas eu não consigo. Volte, faça a correção e vamos seguir adiante, tá certo? Corrigir a rota, né? Então, quanto vai aplicar, quanto vai gastar, quanto vai investir para enriquecer. Se eu não colocar, tá? Lembra que eu falei, vamos ter uma visão clara e transformadora, um projeto extraordinário de crescimento de negócio, de expansão, de riqueza para a nossa vida. Nem sempre a riqueza está no dinheiro, gente. Às vezes tem uma pessoa que ele é rico tendo pouco, né? E tem pessoas que só é rico quando se encontra, quando acha que tem muito dinheiro, né? Então, vamos falar, nós estamos falando de dinheiro, então vamos falar aqui um pouco sobre esse tipo de riqueza. Quanto eu vou guardar ou quanto eu vou investir para enriquecer? Esse investimento, ele é diferente de uma poupança. Uma poupança você pode juntar e chegar no final do ano e falar assim, isso aqui eu vou me dar de presente uma viagem. Eu vou me dar de presente isso aqui. Mas o investimento para enriquecer é aquele investimento que pode dar sangue na canela, como diz o paraibano. Mas ele não vai ser desaplicado. O dinheiro só entra nessa conta, o dinheiro só entra, não sai nunca. Esse dinheiro não sai nunca. Essa conta precisa existir na sua vida. Outra coisa que o John ensinou, que mais vale R$ 500 da sua carteira do que R$ 500 no banco. Eu só tenho R$ 500, por isso ele está lá no banco. Meu amigo, quando você bota R$ 500 na carteira e fala assim, esse aqui é meu, ninguém tira, você se sente o cara mais rico do mundo, mesmo que você não tenha um conto no banco. Se você não pode botar 500, bote 5, bote 50. Na minha carteira sempre tem uma nota que eu não posso gastar. Ela tá lá que é só para enfeitar e dizer que eu tenho dinheiro, que a minha mente vai dizer eu tenho dinheiro. Aonde é que eu tenho que ter dinheiro? Eu tenho que ter dinheiro em todo lugar que para mim é sagrado. Eu tenho dinheiro na minha casa, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho dinheiro no espaço. Deus me livre de olhar para algum lugar. E pode ser R$ 10. A sua mente não vê valores, a sua mente vê a emoção que você sente, tá certo? Então vamos lá. Crie uma rotina mensal do acompanhamento financeiro.
Aquela lá que eu lhe mostrei, ali é um acompanhamento que eu faço todos os meses, que eu preencho a apostila, eu alimento ela todas as semanas, uma vez por semana alimento, e na segunda semana eu já sei o que está faturando, o que eu tenho que aumentar, como estão minhas vendas, o que eu tenho que esquentar um pouco mais, você está entendendo? Então, precisa, se você quer resolver seu problema financeiro hoje, você precisa fazer esse acompanhamento financeiro. Às vezes você descobre até coisas tão boas, sabe? Que você descobre que você não devia, você não deve tanto quanto você pensava que devia. Importante. E às vezes você descobre, eu devo, mas eu tenho com o que pagar. E às vezes você também descobre, ei, eu devo, mas eu também tenho créditos a receber, e isso também pode mudar. Eu devo, mas eu posso fazer coisa ao comum. Quando você não conhece esses números, nada vai mudar, né? Nada muda se você não muda. Então, olhe para os seus números, cruze a sua meta e o seu resultado. É isso que eu faço. Chega no final de semana, deixa eu ver. Metade do mês, dia 15, eu já preciso saber. Eu já tenho quanto foi que foi faturado do dia 1º até dia 15, o que eu preciso fazer daqui até dia 30. Isso precisa ser feito. Até dia 10, o que entra dentro do espaço tem que ser maior do que 22 mil, porque nos primeiros 10 dias do mês eu trabalho para pagar todas as contas que vão vir no final do mês, a independência do financeiro, certo? E lembre-se que tudo que você mede cresce, tá? Tudo que você se concentra cresce. Esse faz parte do primeiro princípio. E no segundo princípio, esse é muito forte. Separe o seu pessoal do seu empresarial. Como assim? O dinheiro da empresa não é seu e o seu dinheiro não é da empresa. Gente, se vocês não entenderem isso, como eu sofri com a administração financeira, como eu apanhei com a administração financeira, como eu agradeço a Deus ter encontrado todas as respostas que eu podia aqui e ter começado a mudar hábitos. Ambos, você e a sua empresa, precisa de uma boa saúde financeira. Precisa. A empresa não paga contas pessoais, eu não posso pegar as minhas contas e eu vejo muito espaço, infelizmente, né? As pessoas olham o espaço como se não fosse o empreendedor, como se não fosse um negócio, como se não fosse a empresa dele. E aí começa a pegar o dinheiro que é para entrar em espécie no espaço, ou em Pix, ou em cartão, enfim, o dinheiro que vai entrar dentro do espaço, e ela começa a trocar serviços. Aí troca por salão de beleza, troca por roupa ali na loja, porque a vizinha aqui está vendendo roupa, eu vou lá comprar e ela toma acesso no meu espaço. Só que você não pode, meu amor, ter um equilíbrio de estoque, ter um estoque bom se o seu dinheiro você recebeu em escova de cabelo, hidratação, em calçado, em bolsa, seja lá no que for. Se você não pode ligar para a empresa e dizer assim, eu tenho tantas bolsas que eu recebi de um cliente meu e eu estou precisando comprar 1.000 pontos. Não existe isso, né? E eu fico impressionada com essa imaturidade que hoje é executada com tanta tranquilidade, com tanta facilidade nos, nos, nos espaços, né? Desrespeitando completamente a regra do empreendedorismo, porque em lugar nenhum na Herbalife ele ensinou isso. Em lugar nenhum nós aqui ensinamos que a gente pode trocar serviço por cheque, tá certo? A empresa não paga as suas contas pessoais, é sobre isso que eu estou falando. O empresário não paga contas da empresa. Eu não posso chegar no final do mês, eu peguei o que eu tenho de Prolabore e agora eu vou pagar débito da empresa porque ela mesmo não está se pagando. Eu estou trabalhando de graça, certo? Isso não é de Deus, né? Isso não é ser profissional. Cada um vive com o seu próprio orçamento. Por isso que naquela hora eu falei do orçamento da empresa e do seu orçamento pessoal. Eles têm que estar ali. Eu não posso gastar mais do que o que eu ganho, porque aí nem eu vou ter como guardar, nem vou ter como investir, reinvestir, né? E eu não vou ter, e a minha empresa também não vai poder andar. E o terceiro princípio, vamos lá? Faturamento não é lucro. Se você chegar no final do mês e ver que a sua empresa faturou R$ 30.000, só um exemplo,
e você gastou mais do que o que entrou, né, da sua maneira, você comeu os ovos de ouro, né? Os ovos de ouro das sua galinha. Como é que você vai é, meter a mão numa coisa? Chegou no final do mês, eu vendi R$ 500, no final do dia eu vendi R$ 500, é a conta de energia da minha casa pessoal, agora eu não estou falando do espaço, eu posso pagar a conta de energia? Posso ali com aquele dinheiro? Posso sim. Mas do espaço, da sua casa? Não, porque o meu tem que sair do meu prolabore, tá certo? Uma gestão financeira responsável significa o quê? Vou passar só alguns exemplos aqui, tá? Dinheiro investido, e não pode ficar de fora investimento de estoque, investimento no banco, investimento em coisas que vão lhe dar rentabilidade, tá certo? É para gerar riqueza e não para pagar contas. Então, se eu tenho esse dinheiro, que eu tenho que optar entre comprar mais produto para fazer meu estoque, eu vou correndo para pagar a conta, não, eu vou comprar meu produto, certo? Eu preciso comprar produto. As contas vão ser pagas? Vão. Calma, mas vai ter seu tempo. Não adianta você juntar o dinheiro o dia todo e correr para pagar uma conta que é sua, inclusive. Se não for da empresa, pior ainda, né? Se for uma conta particular sua, então não tem como. Elimine dívidas. Marquinhos falava assim, fala, né? Se você só pode comprar no cartão de crédito, então você não pode comprar. Porque cartão de crédito tem que ser uma escolha e não a única opção. Aí já quem disse sou eu, né? Martinho fala que se você não pode pagar à vista, então você não pode comprar. Ou então, se você só pode comprar no cartão de crédito, então você não pode comprar. Para que eu uso cartão de crédito? Eu, no meu caso, para comprar produto. E sabe qual cartão que eu uso? Sabe o cartão que essas maquininhas têm, que é um cartão pré-datado, que é pré-datado, né? Que você coloca um crédito lá. Eu vou lá, passo o dinheiro para o cartão só para eu comprar no cartão, porque é rápido, a nota fiscal sai na hora. Mas não comprar no cartão agora para pagar no final do mês, porque quando chega no final do mês eu estou precisando mais produto. Ou então eu pago todo, não se dá para parcelar a conta da Herbalife. Se parcela uma supervisão, porque você está comprando uma quantidade maior, então você compra e vende, já sabendo que o lucro daquele negócio de quem está começando tem que ser reinvestido no próprio negócio, tá certo? Elimine dívida, já falei. Viva com o que você tem, não com o que você espera ter. Quando a gente fala de cartão de crédito, tem muito isso, né? Eu vou comprar no final do mês, já vou pagar isso aqui. Gente, o dinheiro não fica na sua conta, você não tem nem o direito de tirar o dinheiro de poupança, o dinheiro de investimento, você não tem esse direito, o dinheiro de produto, porque você já botou que aquele dinheiro que está ali já tem dono, você já deu. Todas as vezes que eu vou comprar um cartão de crédito, não, vou usar o cartão de crédito para fazer alguma coisa, eu fico pensando, bom, estou passando meu dinheiro para ele, para o cartão. Então tem que valer muito a pena. Tem que ser algo que vale muito a pena. Mas eu tenho certeza que eu tenho dinheiro para cobrir naquele dia, tá certo? Só para facilitar a transação e não para ter dependência. Não conte com dinheiro que ainda não entrou, e aí eu estou falando do cartão de crédito, né? Isso aí já passei para vocês. E o quarto princípio, deixa eu ver. Bom, e o quarto princípio é se pague com justiça. A gente recebe tanto tratamento tão, que nos deixa assim, tão empoderada, tão certa, tão preparada para o mercado, para o nosso negócio, e a gente não dá muito valor. Então, tire do seu, pense assim, quanto o mercado pagaria pelo resultado que você tem hoje com o seu negócio? Ah, Cristina, estou muito apertada. Quanto você valeria para o mercado hoje, né? Não use sua empresa para sustentar prazeres, impulsos de mau hábito, né? Isso eu acabei de falar. Você pegar o dinheiro, né, e falar assim, hoje, não, no caso de troca de serviços, é bem isso aí, certo? Agora, com relação a você mesmo, como é que eu devo pensar, né? Quanto você realmente vale para o mercado?
nas suas habilidades, as habilidades que você tem. Quanto o mercado pagaria pelas suas habilidades hoje? Se for pouco, sinto muito, é você que não está se valorizando, você que não está se preparando, você não está aproveitando o sistema de trabalho que a empresa oferece. A Herbalife é uma multinacional com treinamento de nível que você precisar receber, ela tem para lhe dar. Quanto o mercado pagaria se você trabalhasse em uma empresa que não fosse sua? Com minhas habilidades, o que que eu conseguiria lá fora? Será que eu conseguiria um trabalho que me pague R$ 5.000 por mês, R$ 10.000 por mês? Será que eu tenho essa capacidade de encontrar no trabalho convencional um salário como esse? Então a gente também precisa conhecer, né, essa situação. Para quê? Para se valorizar, para saber que você vale no mercado. E essa deve ser uma retirada justa. Bom, eu trabalho, eu tenho um prolabore. Eu preciso trabalhar honestamente para receber aquele prolabore. Cristina, eu não estou pagando nem as minhas contas do meu negócio. Eu sinto muito, é você que está fazendo errado. Não é falta de treinamento, não é falta de ensinamento, não é falta de aprender com quem já fez um pouco mais. É falta de vontade sua mesma. A culpa é sua. E para a gente resumir um pouco de tudo que a gente passou aqui, vamos lá. O que que nós precisamos, então, para crescer financeiramente? Não só dentro da Herbalife, né, dentro do nosso projeto de espaço vida saudável, né, do nosso método operacional, mas e na vida, né? Eu preciso ter consciência. Veja onde você errou e o que não executou. Qual foi o treinamento que você já viu tantas vezes e não colocou em prática, e não saiu do lugar, mas a pessoa que estava lá junto com você, do seu lado, cresceu 10 vezes mais que você? O que que você deixou para trás? O que que você não executou? O que que você não está entendendo que precisa rever de novo? Ter uma visão, projete seu futuro financeiro claro e extraordinário. E quando eu falo extraordinário, isso diz respeito a cada uma de nós que estamos dentro do espaço. As pessoas chegam falando da crise do país, da economia, né, do valor do aluguel alto, da mensalidade do filho, do salário em atraso. E a gente tá ali, é mesmo, tá difícil. Mas esse mês não foi um mês muito bom. Meus clientes caiu pela metade. Ai, o meu também. Ah, esse mês, sabe, as coisas não estão andando bem para mim, tá tudo muito. Ah, o meu também, né? O dinheiro tá difícil. Ah, o meu também. Esse mês o dinheiro não deu para pagar as contas. Ah, o meu também. Pelo amor de Deus, quando ele estiver falando uma coisa dessa, quem estiver do seu lado, você falar, ai, o meu trabalho. Se você tinha 50 clientes e passou a 25, graças a Deus, porque tem gente aí que não tem nem 5. Então, graças todos os dias, eu entro no meu espaço agradecendo e entregando a Deus, Senhor, que o Senhor abençoe meu dia, minha vida, minha família, a família de cada uma dessas pessoas que estão aqui, que passe por essa porta somente pessoas que tiverem um bom coração, né? Pessoas que realmente mereçam o meu tempo, o meu trabalho, mereçam a minha dedicação, a minha atenção. Se valorize, né? E construa, traga para você pessoas positivas, porque nós somos o resultado das pessoas que estão ao nosso redor, né? Das 10 pessoas mais próximas, das 5 pessoas mais próximas que estão ao nosso redor. Então, escolha essas pessoas como pessoas extraordinárias. E aqui nessa Herbalife você tem essa possibilidade. Princípio, viva com disciplina. Separação, clareza e propósito. Disciplina em quê? Não passe por um shopping e veja a bolsa que você queria e fala, ai meu Deus do céu, eu queria aquela bolsa, eu preciso daquela bolsa. Faça a seguinte pergunta: se eu não comprar aquela bolsa, vai cair um dente meu? O que que vai acontecer? Vou morrer ali na frente? Vai faltar dinheiro para. O que que vai acontecer comigo se eu não comprar aquela bolsa? Aquele sapato da promoção, se eu não aproveitar ele agora, o que que vai acontecer comigo? Pelo amor de Deus, eu não sei o que vai fazer. Creia a disciplina de dizer, eu estou construindo um negócio tão grande, tão sólido que um dia eu vou poder comprar o sapato, a bolsa e tudo que eu quiser mais sem olhar o preço. E eu não preciso de uma promoção para ter aquilo que eu quero ter.
né, que eu desejo ter. Separação, de novo, separação da empresária ou do empresário e da empresa. Isso é fundamental. E eu já mostrei os porquê antes de tudo isso. Clareza e propósito. Eu sei onde quero chegar e qual é o meu propósito, de chegar aonde eu quero chegar. Liberdade financeira. É possível se houver planejamento, verdade e consistência. Nada sai do papel se você só estiver lendo e não praticar. Gente, eu acho que eu já passei por todo tipo de aperto financeiro. Eu não sei quantas vezes eu quebrei. Eu quebrei no negócio antes do restaurante e me levantei. Eu quebrei quando eu era dona de um salão de festa e me levantei. Eu quebrei quando entrei na Herbalife e me levantei. Quantas vezes eu quebrei? E eu só queria que você me dissesse quem é, né? Quantos de vocês conhecem pessoas que não seja herdeiro, pessoas que estão construindo um negócio que não quebrou várias vezes. Então não é o quebrar, não é o cair, é o levantar-se, né? É o que você faz com o que lhe aconteceu, com o que lhe aconteceu. E quando você faz isso, você começa a ter uma noção de que todos os dias você está construindo uma organização. Uma organização, a princípio, de clientes, né? No início era porta em porta. Uma organização de distribuidores, pessoas que vão ser o 1%, de 100, eu sozinha, ou 100% de um. Então, pessoas que vão compor 100% do que você precisa, né? Então, eu preciso saber para onde eu estou indo, eu preciso saber o nível que eu quero pertencer. E aqui eu boto assim, foco no próximo nível. E eu gosto dessa palavra nível. Por que que eu gosto? Porque nível não é só um nível no plano de marketing. O nível é o nível de vida, né? É o nível que eu quero ter. Quando você foca no próximo nível, automaticamente você mudou seu nível de vida. É o seu estilo que mudou, é a sua família que mudou. E hoje, quando eu vejo tudo que eu tenho, quando eu vejo que eu não tenho débitos, que eu não tenho medo de falar com ninguém, porque eu literalmente não tenho, e que eu aprendi aqui, mas eu cheguei aqui com débito. Eu cheguei aqui com várias dificuldades. Eu já cheguei aqui prestes para sair porque eu tinha comido todos os meus produtos, ou seja, comer não é goela lá dentro não, comer é pagar a conta com meus produtos, né. Eu gastava demais, então chegava no final do mês, cadê o dinheiro? Ia lá, pá, pegava o resto, do saldo do produto, eu vendia tudo, e um dia eu estava sem produto. E sem produto a gente não tem negócio. E eu me lembro que eu peguei 2 shakes, que era o que eu tinha, e eu comecei a trabalhar em cima disso. Eu vendia 2 e comprava mais um, vendia 2 e comprava mais um, até refazer meu estoque. E foi desse jeito que eu aprendi não só a me levantar, mas que a gente não pode comer, né, que a gente não pode, eh brincar com esse tipo de coisa. Então, lembrando sempre que tudo que você faz é para duplicação. Duplicação de espaço, duplicação de você mesmo, duplicação de cliente. A rede de clientes são quantas pessoas eu estou, no meu trabalho, está atingindo e mudando vidas. E depois que você começa a mudar a vida, que você começa a se doar, que você começa a trabalhar, vai chegar um dia do seu reconhecimento, né? E é um filme o reconhecimento, é tudo que você fez até então, né. O que que eu aprendi? Como que eu cheguei aqui? O que seria de Cristina se não tivesse aqui na empresa? E como que chega a esses níveis mais altos? É simples, é só não olhar para trás. É só olhar e respirar e fazer, né, duplicar aquelas pessoas que estão fazendo mais que a gente, né. Então, fui reconhecida, membro da equipe presidente 12 anos depois, aqui agora só história mesmo, então a palavra me levou para a França para receber meu mini-presidente, essa foi minha primeira viagem de incentivo, e aí são alguns dos países que a gente já foi, alguns países mais simples, lugares incríveis que não tem como você esquecer e que eu jamais iria pela minha própria conta, se não fosse os sonhos e tudo mais que a palavra prepara para a gente ser e ter, né. Eh Quanto mais viagem, cruzeiro, férias, porque a gente precisa também descansar, reconhecimento por produção em ponto de volume,
e, enfim, sistema é tudo, nossa eterna gratidão a cada pessoa que está à frente do sistema. Nós temos 2 sistemas aqui de pessoas incríveis, 2 pessoas grandes dentro na frente do sistema. Uma delas é a Suzana Rosendo, que, por sinal, é da mesma equipe, né, do nosso presidente Daniel, e nós temos a Gina e Ângelo, que também está fazendo um trabalho incrível. Então, meu eterna gratidão ao sistema. Quando eu falo que nós somos a média dos nossos 5 amigos mais próximos, essa não é fase minha. Se eu vi um livro e tem em vários outros lugares, eu não sei o nome do autor, mas isso aqui é resultado de estar no meio de pessoas que pensam igual a você, que sonham igual a você, que têm planos grandes igual a você, que têm projetos igual a você e que acredita, né? Acreditar que é possível sim. E aqui então está aqui um administrador, que é o Jaime. Desculpem, eu vou botar uma. Então, aqui a gente tem um administrador que é o Jaime, o Robério, funcionário da Petrobras, se aposentou, a Tati, o Wellington, dono de shopping, de cinema e de dívidas também, a Aparecida Machado, uma pessoa simples lá do interior de Barreiras, o Daniel, um mecânico, não era bem um mecânico, né, mas trabalhava com automóvel, esse tipo de coisa, a Arlete, é, e, e a Marquinha, enfim, todas essas pessoas, sonhos grandes, e somos hoje todos, né, um inspirando o outro, um puxando o outro, um mesmo propósito, todos da equipe de presidente. Então, se foi possível para eles, também é possível para a gente. Hoje eu moro num lugar muito melhor, né? E é lógico que a gente tem outros sonhos, a gente já tem outros empreendimentos que não só esse, mas é uma casa gostosa, tranquila, 180 metros quadrados para mim e o Roberto, porque os filhos já estão casados, né? Outros que não estão casados já estão cada um morando na sua casa, então é gostoso, né? E eu agradeço muito a Deus por tudo isso, porque quando eu estava desesperada buscando uma oportunidade, ele me trouxe até a empresa, ele me trouxe até a Herbalife, aos meus filhos, que eram todos crianças quando eu entrei aqui, né? O Vinícius era o mais novo, e o Vinícius hoje tem 25 anos, e eu tinha exatamente, né, o tempo que eu tenho de empresa, 25 anos, né? O Vinícius estava com 11 meses quando eu cheguei aqui, e a Bárbara tinha 7 anos, Carol tinha 6 anos, Isadora com 4 anos. Então, os filhos pequenos. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu sei que tem muita mãe que queria ter esse tempinho a mais para os filhos. E eu fico imaginando, será que eu tenho essa família tão forte, tão firme, tão unida, tão abençoada por Deus, porque meus filhos são bênção mesmo. Graças a Deus, graças a Deus. Será que eu teria, se eu não tivesse parado, né? Se eu não tivesse saído do restaurante, daquele sair de casa 4 da manhã, 5 horas no mais tardar, não ter hora para voltar, ou seja, se eu não tivesse tido tempo para estar junto com eles, e a partir de casa construir essa carteira de distribuidores e fazer esse negócio incrível chamado Herbalife. E aqui é a vida que segue. Está aqui minha neta, meu marido, que é um maridão. Estou esperando agora a segunda neta. Eu tenho uma Maria, essa daqui, e eu vou ter uma Helena, que é a próxima. A Helena chega em outubro. E eu estou muito feliz por ter encontrado a Herbalife e mais ainda de poder estar contribuindo com pessoas que buscam essa tranquilidade, que buscam essa paz, que buscam desenvolver um negócio a partir de sua casa e ter tempo de qualidade para construir um futuro extraordinário junto com a família. E eu gosto muito de trabalhar, todo mundo fala que eu trabalho demais, mas aqui vai para vocês que reclamam de muito trabalho, né? Provérbio 10:4 fala assim: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém, as mãos diligentes lhes trazem riqueza. Deus os abençoe, Deus proteja e tenha uma noite de paz. Procure agora a pessoa que ele convidou, que colocou aí você para assistir essa aula, esse, essa oportunidade de negócio. Fale com ela. Eu tenho certeza que você vai encontrar uma resposta que você está buscando, tá bom? Fica com Deus e uma boa noite para todos.